Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre 3 jogadores que pertencem ao Flamengo que estão em reta final de contrato e que, assim, na minha opinião, o Cruzeiro poderia estudar e pensar nessas contratações, não diria que para o meio dessa temporada, mas sim para o ano que vem, que é quando contratualmente, vai estar livre no mercado, vão estar esses 3 atletas possivelmente sem vínculo. Diria que 2 deles têm grande chance de acontecer. Só lembrando, não é que o Cruzeiro tem interesse nesses atletas, e sim que eu acho que poderia ser uma boa opção, minha opinião, que avaliando no cenário, poderia vir a ser uma opção no mercado. Então, vale fazer esse parêntese aqui no vídeo, que não é que o Cruzeiro vai procurar os atletas, e sim a minha opinião. Eu, Gustavo, aqui, que eu acho que o Cruzeiro poderia ficar de olho em algumas situações, não só desses 3, mas sim também no mercado de forma geral. Eu quero comentar bastante aqui nesse vídeo, falar um pouco sobre o que eu penso e também de reforços, que nesse ano de 2023 não foi, e também nem acho que no meio do ano vai ser reforços para grandes nomes ou contratações milionárias, mas para o ano que vem, o Cruzeiro ficando numa Série A, poderíamos ter um pouco mais de expectativa do que foi nesse ano agora de 2023. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Enfim, se você gostou aqui do tipo de conteúdo, quer receber mais vídeos como esse, aproveite para se inscrever aqui em nosso canal. Estamos com essa meta de chegar a 40 mil inscritos aqui no YouTube, então sem dúvidas me ajuda demais. Antes de dar uma sequência, tem um recado também da Leon, que te dá R$25 para você apostar como quiser, fazendo o seu cadastro pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Essa promoção que ainda está válida para vocês e que dá esses R$25 em banca para você apostar com cotações a partir de 1,30 a cada real apostado e no máximo R$3. Então, só vim aqui por esse link que vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, para você apostar em qualquer jogo, do Cruzeiro, dos campeonatos da Série A, Copa do Brasil, Libertadores, que estejam dentro dessa cotação, da regra aí da Leon. Então, vai estar aqui embaixo para você começar. Bom, então vamos lá. Cruzeiro que, assim, nesse meio do ano, com certeza vai ter um dilema parecido com o que foi na temporada passada, que eu acho válido fazer essa explicação aqui também para vocês. É aquela coisa, eu acredito que o Cruzeiro vai trazer grandes reforços, grandes investimentos, vai contratar mais um Wesley, por exemplo, por R$16 milhões. Não acho que vai acontecer isso. Depois eu posso fazer um vídeo mais pé no chão sobre o que eu espero do Cruzeiro no mercado de transferências. Mas, dependendo, a Raposa pode sim fazer um movimento de olho na temporada de 2024. Que assim, o Cruzeiro fez isso no ano passado, que foi, por exemplo, contratar, igual o Bruno Rodrigues, pagando já, se eu não estiver enganado, de acordo com o Nicola, foi R$4 milhões pelos 33% do Bruno Rodrigues e assinando com ele até o final da Série A de 2023, sendo que nem tinha um acesso garantido. Mas foi arriscado, Gustavo? Não, porque o Cruzeiro já estava muito bem encaminhado para esse retorno. Dependendo da situação da janela, a janela dura um mês. Só que vai que chega ali no final de julho, o Cruzeiro se mantém estável ali, igual estava até 2 rodadas atrás. Quarta, quinta, sexta colocação. Bom, o Cruzeiro já pode ter uma projeção para o ano que vem, já chegar ali nos 30 pontos, pensa que perfeito, O Cruzeiro já estaria muito bem encaminhado para seguir na Série A. Então poderia ter uma expectativa do Cruzeiro ir forte no mercado, mais para a temporada de 2024 do que propriamente trazer um reforço caro para esse ano e não ter condições de caber na folha financeira, que, vale lembrar, já está bem próximo do que o Ronaldo havia estabelecido como orçamento. Então, por exemplo, um nome que eu não vou falar aqui muito nesse vídeo, mas que pode entrar nesse caso. O Zé Ivaldo, ele pode sim chegar em julho, mas ele tem contrato com o Atlético até dezembro. Se ambas as partes chegam a um acordo para ele chegar em 2024, já seria uma coisa bem parecida com essa que eu expliquei aqui, O Cruzeiro se antecipando no mercado para comprar, diria que numa baixa, trazer o atleta antes de ficar livre, vários times procuraram, e chegar para o ano que vem, que aí sim é quando começaria a ser pago os seus salários e o Cruzeiro já estaria num segundo ano de Série A, que é totalmente diferente. Claro que vamos ter muitas dívidas ainda, não espero para um futuro fácil do Cruzeiro nessa questão financeira, mas com certeza uma projeção expectativa e também investimento muito maior numa segunda ano de primeira divisão do que numa primeira. Então vale ressaltar aqui esse aspas bem grande, aqui nesse início do vídeo. Bom, então vamos lá. Quero falar aqui sobre esses 3 jogadores do Flamengo. Primeiro, a respeito do Rodrigo Caio, que é um atleta que pode sim deixar o Flamengo no meio do ano, dependendo assim do acordo e tudo mais. Só que é um jogador que voltou de lesão recentemente e eu ficaria muito surpreso se algum time contratasse ele por agora.
O Flamengo também não acredito que vai renovar o seu contrato, porque tem vários jogadores para essa função. E o Rodrigo Caio, sinceramente, eu até já trouxe vídeo aqui no canal, é um atleta que só jogou com frequência pelo Flamengo mesmo em 2019, que jogou 60 jogos. Depois disso, ó, em 2020 ele jogou 32 partidas e em 2021 33 jogos. Ano passado apenas 12 e nesse ano 9 atuações. Claro que ele pode dar a volta por cima, acredito que é um jogador tecnicamente indiscutível, né? O tanto que ele é bom, mas essas questões financeiras é uma coisa que poderia fazer muitos times ficar com o pé atrás. Por exemplo, se o Cruzeiro assinasse um pré-contrato com ele para o ano que vem, ou para esse ano que seja mesmo. No caso, um salário fixo baixo, não acho que vai ser 100 mil, tá? Eu tenho certeza que no mínimo 300, 350 mil, e com bônus que poderiam chegar a valores mais altos, dependendo do nível de atuação dele aqui pelo Cruzeiro. Aí sim já seria muito mais realista, ainda mais se fosse um pré-contrato para 2024. E eu diria que de todos que eu vou falar aqui nesse vídeo, eu acho que ele é o que menos tem chance de renovar com o Flamengo, justamente, né, por essa questão de eu já ter falado aqui de vários nomes especulados e essa questão física aí que pega bastante, né? É muito difícil você pensar o Rodrigo Caio depois de várias cirurgias que ele fez no joelho e tudo mais, e também já diria que já está um pouco o Flamengo querendo reformular, né, o elenco de uma forma geral, e o Rodrigo Caio com mais de 5 anos de clube, nesse fim de contrato, poderia ser um desses alvos. Então, vamos esperar, né? Igual eu falei, é muito complicado, né? Como que você vai contratar um cara igual o Cruzeiro nem sabe se vai estar na Série A do ano que vem, contrata ele em julho para chegar em janeiro, nem sabendo se vai jogar a primeira divisão e nem sabendo como que é a questão física. Então é muito complicado. Se você quiser fazer um bom negócio, às vezes pode pegar um jogador com um contrato desse aqui, ó, de produtividade, igual foi o William, e o Cruzeiro tá na Série A do ano que vem, ele voando, o Cruzeiro voando e dá tudo certo. Mas pode ter um dos cenários piores também, que você já sabe, né? Que seria muito complicado. Basicamente o que passamos em 2019 e 2020, com vários problemas de lesões e jogadores com salário astronômico e o Cruzeiro devendo todo mundo na Série B. Espero que isso não aconteça e tenho certeza que o Ronaldo também vai ser muito pé no chão em relação a essas contratações. Então esse vídeo aqui eu diria que é muito mais ousado. Inclusive, quando eu terminar aqui, eu vou deixar outras sugestões de opções de reforços mais realistas e também de jogadores sul-americanos, que é um dos focos do Cruzeiro nessa janela do meio do ano. Outro aqui, que esse é o mais difícil, né? Que é a respeito do Everton Ribeiro, queridinho aí da torcida do Cruzeiro, do Flamengo e de todos os times que ele foi especulado, porque é um atleta tecnicamente indiscutível, que na minha opinião eu diria que tecnicamente mesmo, cara, é o melhor no futebol brasileiro atualmente, porque tem outros que vai fazer outras funções, igual o Arrascaeta, o Dudu, só que essa função de camisa 10, de meio de campo, é o Everton Ribeiro, na minha opinião, o melhor jogador. Não é à toa que ele estava na seleção brasileira na última Copa do Mundo. Nesse ano, ele conseguiu voltar um pouco a jogar com mais frequência pelo Flamengo, 28 jogos, mas ele marcou apenas um gol e 3 assistências. Tudo bem que desde quando chegou o Sampaoli, ele tem jogado ainda com frequência, muito mais do que estava com Paulo Souza, não, o Vitor Pereira, né? Deu uma bugada aqui. Nesse início de ano pelo Flamengo, estava deixando o Everton Ribeiro no banco. É difícil entender, mas isso estava acontecendo, só que ele ainda não está numa fase gigante. E esse aqui, ó, mesmo que ele não jogue pelo Flamengo, o Flamengo opte por não renovar, eu acho que o Flamengo vai renovar, primeiramente, e acho também que vários times da Arábia Saudita vão ter interesse nele, ou do futebol do exterior no geral. Se não, outros times do Brasil vão ficar de olho, igual o São Paulo, que, tudo bem, né? O Everton Ribeiro tem uma conexão muito forte com o Cruzeiro, mas outros times no Brasil têm condições melhores, né? Não tem como discutir isso. Vários aqui, ó. O São Paulo, o Grêmio, o Fluminense, vamos colocar aí até o Vasco, o Botafogo, que tem donos que estão dispostos a torrar mais dinheiro do que o Ronaldo. E então é uma questão aí que é muito complicada, cara. Eu acho que é um atleta que eu acredito ainda que vai voltar para o Cruzeiro, mas é difícil, porque ele, mesmo com 34 anos de idade, não dá pinta nenhuma de que vai se aposentar, de que vai cair o nível e vai ganhar 500 mil por mês. Não, eu tenho certeza que mesmo que ele não renove com o Flamengo, vai aparecer vários times interessados na sua contratação. Vale lembrar também que o Flamengo vai esperar até o último momento para renovar com esses jogadores, porque sabe que no Brasil, nenhum time, tirando o Palmeiras, né? E eu acho difícil ele trocar o Flamengo pelo Palmeiras, mas nenhum outro time teria tantas oportunidades para o atleta conquistar títulos e jogar em alto nível com altos jogadores igual o Flamengo, né? Então ele acaba jogando com esse jogo de cintura aí com os jogadores, deixando para renovar na última hora. E é um atleta que até 2020 e início de 2021 era procurado por times da Arábia e o Flamengo recusava 30 milhões de reais por ele, mesmo faltando meses para terminar o contrato, mesmo ele com 33 anos, 32. Então, sinceramente, eu acho muito difícil pensar no Everton Ribeiro no Cruzeiro. É um dos nomes que eu riscaria. Acho muito, 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 muito difícil mesmo. Desses que eu vou falar aqui, diria que é o mais impossível que eu basicamente riscaria da lista, mas se chegasse eu queria muito estar errado nessa. Quero saber a sua opinião aqui embaixo.
Bom, e para terminar aqui, o último é um jogador que já teve passagem na base do Cruzeiro e que foi especulado em 2019, que é a respeito do Bruno Henrique, esse que está numa situação entre o Rodrigo Caio e entre o Everton Ribeiro, que é um atleta que tem uma excelente identificação e passagem absurda pelo Flamengo até recentemente, só que a questão física é um entrave, né? Então, basicamente é a mesma coisa do Everton Ribeiro junto com o Rodrigo Caio, porque o jogador vinha de recuperação de lesão, até deixei aqui os números dele para vocês. Nesse ano jogou apenas 5 jogos até aqui e todos foram recentes, tá? Então ele voltou ali, se eu não estiver muito enganado, na reta final do Campeonato Carioca e algumas partidas só do Campeonato Brasileiro e Libertadores, ele jogando poucos minutos ou ficando no banco. Ele que teve uma grave lesão, basicamente não vem conseguindo jogar muito desde o final de 2021, que ainda assim teve um ano espetacular, 2021 do Bruno Henrique, 20 gols e 11 assistências. E no ano passado foi quando ele realmente teve uma lesão grave e jogou apenas 23 partidas, 3 gols e 8 assistências. Mas se você olha os números do Bruno Henrique ali, ó, 2019, 20 e 21, é inacreditável, né? Olha 2019. Ele vem, que é uma coisa que eu não me intimidaria de um atleta igual o Bruno Henrique vindo de lesão. Por quê? Vou voltar aqui, ó, lá pro início, vai. 2012 e 11 ele teve essa passagem pelo Cruzeiro, se não me engano o Cruzeiro viu ele numa peneira de base e contrata ele, mas logo depois repassa para o Uberlândia. Até deixei aqui, ó, o Gol, o site que eu pego aqui as informações. Em 2012 ele pertencia ao Cruzeiro, de acordo aqui com esse site, mas ele foi emprestado ao Uberlândia, onde passou ali poucos jogos, mas foi bem no Campeonato Mineiro de 2014, 5 jogos e 5 gols. Se eu não me engano, o Uberlândia nesse ano estava na 2ª divisão, porque logo em 2014 ele disputa o Campeonato Goiano pelo Tumbiara, 7 gols em 12 jogos e vai para o Goiás em 2015, onde arrasa 12 gols, 7 assistências em 57 jogos, uma das revelações do Brasileirão daquele ano, e é vendido ao Wolfsburg lá da Alemanha, onde, se eu não me engano, foram 10, 13 milhões de reais que ele foi negociado, né? Na Alemanha não jogou com muita frequência, foram aí no total 19 jogos, apenas 2 assistências, jogou Champions League, jogou também Campeonato Alemão, volta para o Santos e foi muito bem, né? No Santos em 2017, 18 gols e 12 assistências em 57 jogos, 2018 ali, ó, 32 partidas, 2 gols e 2 assistências, foi o primeiro baque de lesão. 2019 então começa o ano no Santos e vai para o Flamengo, depois de ficar alguns meses parado por lesão, e olha aí, 62 jogos, 35 gols e 15 assistências. Meu Deus, ele participou de 50 gols em uma temporada em 62 jogos. Cara, acho que eu nunca vi isso. Tirando o Messi, né? Se você olhar um número assim, é muita coisa. Um ano absurdo. 2020, 21 gols e 11 assistências, 32 participações em 53 jogos. E 2021, 20 gols e 11 passes. Mesma coisa, né? Em 48 partidas. Então, aquela coisa, ele pode ser um atleta que, vamos supor, não joga aí pelo Flamengo no restante do ano e assine com o Cruzeiro pro ano que vem, pro início do ano, e vai lá e acontece igual ele fez pelo Santos, vindo de uma sequência de baixa no futebol alemão por mais de 2 anos e arrasa no primeiro ano de Santos. Primeiro ano do Flamengo vindo de lesão do Santos também arrasa muito bem. E não é um atleta que está com 36 anos que você olha e fala, cara, aí é difícil pensar numa recuperação, né? Não. Ele está aí com 32 anos de idade. Então é uma questão que eu acho que ainda dá certo. É um atleta que até, se eu conseguir lembrar, eu vou deixar aqui algumas entrevistas que ele já deu falando do Cruzeiro. Então, ele foi especulado na Raposa em 2019, que ele optou por ir para o Flamengo. E ele falava assim, né? Porque muita gente ficava, nossa, Bruno Henrique, Cruzeiro deu muita bobeira e tudo mais, de não ter aproveitado ele. Concordo, viu? Concordo muito. Poderia um cara que ter participado do campeonato, do bicampeonato 2013 e 2014, mas ele fala que tem muita gratidão pelo Cruzeiro em entrevistas que eu vi aqui recentemente, vou tentar colocar o print, porque apesar dele não ter jogado no Cruzeiro profissional, foi o time que deu mais visibilidade para ele, né? Porque o Cruzeiro, querendo ou não, contrata ele e vários times do interior mineiro olha com bons olhos. Então, é aquele cara ali jovem, ponta, que pertence ao Cruzeiro e pegou, né? O Uberlândia aí pegou ele de empréstimo, logo depois estourou. O Cruzeiro não ficou com um percentual de venda nem nada, que acabou perdendo, né? Alguns milhões também pelo desempenho que teve o Bruno Henrique. Então, diria que assim, se ele não jogar, é um atleta que o Cruzeiro vai chegar em julho, agosto, podendo assinar um contrato para 2024, mas vai ter concorrência com certeza de vários times, Santos, São Paulo, Grêmio, Fluminense, Futebol Árabe, Cruzeiro, enfim. Atlético Mineiro também, com certeza. E o Flamengo pode renovar com ele também, né? Então é muito complicado, uma situação que sinceramente, é muito difícil você pensar em reforços assim, que com certeza o Bruno Henrique, no mínimo, cara, 600 mil por mês, né? Não tem como você, com essa competição toda, ser um salário menos que isso. E olha que, se eu não estiver muito enganado, é certeza de 1 milhão por mês que ele recebe no Flamengo. Então vamos esperar, Cruzeiro que
nos próximos anos é difícil, né? Você pensar realmente em voltar a ter atletas extremamente caros, tudo bem, né? Um processo aí que tem que ser pago nos próximos anos, foi uma gestão muito mal nos anos anteriores, então com certeza vai mais uns 2, 3 anos com o Cruzeiro muito pé no chão. Quem sabe, né? Para 2025 ali, 2026, 2027, aí sim o Cruzeiro numa outra realidade possa voltar a ter um elenco extremamente forte, competitivo. Isso não é eu que estou falando, é até as próprias metas do Ronaldo que tem. Cara, se não estiver muito enganado, até 2025, né? O Cruzeiro está na Libertadores e tudo mais. Então já é um projeto muito forte. Daqui a alguns anos, daqui a alguns bons meses ainda, mas o Cruzeiro com certeza já vai montando a sua base. E quem sabe pro ano que vem não tenha um time mais qualificado, trazendo uma cereja do bolo, né? Que seria, quem sabe, algum desses jogadores mais experientes. Quero que você deixe aqui embaixo o que você acha dessa análise no geral, que não foi só sobre o Bruno Henrique, sobre o Everton Ribeiro e o Rodrigo Caio, mas sim sobre o que esperar do Cruzeiro. Eu acho que eu consegui ser bem realista, mesmo com 3 nomes irrealistas, né? Para falar bem a verdade aqui no canal, que eu gosto de trazer alguns temas aqui assim com vocês, né? Claro, tem que fazer a capa chamativa, tem que fazer o título chamativo também, porque esse aqui é meu trabalho, senão esse vídeo teria 600 visualizações, e eu acho que eu não faço um trabalho tão ruim para ter 600 visualizações, né? Acho que no geral vocês gostam aqui, senão não estaria me assistindo. E enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários sugestões também. Devo trazer aqui, ó, nesses próximos dias, abrindo o mercado de transferências, vários vídeos aqui sobre sugestões de reforços, nomes sul-americanos, com jogadores livres, procuras de forma oficial e notícias confiáveis, né, do que o Cruzeiro tem interesse ou não, que é esse aqui o panorama do canal. Muito mais voltado para o mercado de transferências, tem análises também, mas muito mais para o mercado, que é o que eu gosto muito de falar. Bom, então eu já falei demais aqui nesse vídeo, muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, não esqueça de conferir outras sugestões que eu já trouxe, atletas que são mais realistas e 3 jogadores que vão chegar no Cruzeiro, tá? Isso aí já está confirmado, falta saber quem, que eu falo aqui especulações e quem eu traria, e esse outro aqui de jogadores do mercado sul-americano, além desses R$25 que você pode ter da Leon, só fazendo o seu cadastro no link aqui embaixo. Valeu, galera!